Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Oncogeriatria Brasil Convida. Somos Lucila, médica oncologista, e Poliana, médica geriatra. Estamos aqui na condição de cofundadoras da Oncogeriatria Brasil e vamos te acompanhar nesse episódio. Vocês já sabem, a Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica na disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. E, claro, para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever no nosso site e em todas as nossas mídias digitais. No episódio de hoje, muito especial, falaremos sobre o Março Lilás e o câncer de colo de útero na mulher idosa. Será que a mulher idosa também deve se preocupar com isso? A nossa convidada de hoje é a médica oncologista Débora Dornelas. A Débora exerce a oncologia no Hospital Israelita Albert Einstein e ela é membro do grupo EVA. Débora, bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui nesse projeto incrível que vocês desenvolveram. E vamos lá, né? Que seja um momento de bastante troca de informação. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. A gente também. A gente também, sem dúvida. E você tá de lilás, linda. Exatamente, lilás. Adorei. Comemoração ao objetivo do nosso videocast. Muito legal. Olha só, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o câncer de colo de útero é uma causa importante de morte entre as mulheres na América Latina e no Caribe. A OPAS destaca também que, apesar de ser um tumor extremamente evitável, a doença mata mais de 35 mil mulheres nas Américas. E a maior parte desses casos ocorre na América Latina e no Caribe, onde a gente observa uma taxa de mortalidade 3 vezes maior do que na América do Norte, por exemplo. No Brasil, segundo dados do INCA, mais de 17 mil mulheres são acometidas pela doença anualmente. É o terceiro câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras e o segundo na região Norte e Nordeste. Em termos de mortalidade no Brasil, em 2020 ocorreram em torno de 6 mil óbitos pela doença. Isso chama muita atenção porque é uma doença passível de erradicação, agora com a vacina. E para isso que a gente trouxe a Débora para conversar. Quando a gente pensa em câncer de colo de útero, a gente pensa em mulheres jovens, mas ele também acomete mulheres idosas, então é por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Débora, para começar essa conversa, o que é exatamente o câncer de colo de útero? Quando eu falo câncer de colo de útero, eu estou falando do quê? Que células estão envolvidas? Quais são os tipos? Perfeito. É importante essa pergunta porque quando a gente fala dos órgãos femininos de útero, vem uma dúvida, né? Então, a primeira coisa é a gente lembrar da anatomia. Quando eu estou falando de câncer de colo de útero, eu não estou falando de câncer de útero. O câncer do útero é o corpo do útero, é o câncer de endométrio. O câncer de colo de útero, ele é o câncer da porção final ali do nosso útero. E é justamente nessa porção final que a gente pode desenvolver. Nós podemos ter envolvimento de 2 células. A maioria das células que vão desenvolver câncer de colo de útero são as células epiteliais, que são células que formam ali a camada, o epitélio de revestimento do colo do útero. Mas a gente tem que lembrar que o colo do útero também é um órgão de produção de muco. Então, temos glândulas. Uma pequena parcela dos cânceres de colo de útero podem ser desenvolvidos através dessas glândulas, mas podemos dizer que 90% são do revestimento do epitélio ali, das células que cobrem o colo do útero. E é ali que nós vamos ter os fatores de risco que a gente vai conversar bastante, que a gente sabe que é o HPV, né? Então, ele tem um tropismo por essa célula epitelial que reveste o colo do útero. E você já falou, sobre o principal fator de risco. Eu queria entender se tem mais algum e como que as mulheres se previnem dessa doença.
O HPV ele é responsável por 99,9% dos tumores de colo de útero. Ou seja, ele vai estar no processo de desenvolvimento do câncer, na carcinogênese da maioria dos tumores. Mas existem, sim, outros fatores de risco que estão associados. E um ponto importante primeira coisa a lembrar, nem todo mundo que tem HPV vai ter câncer de colo de útero. Isso é importante. Então, apesar de 99% dos cânceres de colo de útero estar associado ao HPV, nem todo mundo que tem HPV vai desenvolver. Isso é um processo que acontece, que pode acontecer, mas não necessariamente. Por esse motivo que é importante a gente lembrar de outros fatores de risco, como, por exemplo, tabagismo. Então, se eu tenho uma mulher que ela tem uma infecção pelo HPV de alto risco para desenvolver câncer e ela fuma, daí eu estou somando 2 fatores de risco. Então, tabagismo também, imunossupressão, ou seja, existem várias causas de imunossupressão, desde uma paciente que faz uso de uma medicação por alguma doença que necessita fazer a imunossupressão, até hoje em dia a gente já tem evidência do próprio estresse, do excesso de bebida alcoólica levando a essa imunossupressão e podendo também somar aí um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo uterino. Então, são fatores que contribuem, né, que estão associados ao desenvolvimento do câncer de colo de útero, que somado ao HPV, a gente tem ali uma prevalência ainda maior nessas mulheres. E a prevenção? Como que dá para prevenir? Dá para prevenir. Na verdade, é interessante a gente observar, né, como a Organização Mundial de Saúde ela vem trabalhando isso junto com várias sociedades no Brasil e no mundo, para que um dia, quem sabe, a gente pare de falar de câncer de colo de útero, tá? Então, hoje a gente precisaria erradicar o vírus HPV, que é passível de erradicação, para que no futuro a gente consiga dizer que é uma doença pelo menos rara, né? E não tão comum, como você citou tão bem, né? A gente está aí, o Brasil, como um dos tumores mais prevalentes da mulher, né? E chegando a alguns lugares do Brasil a ser o mais prevalente, né? Passando o câncer de mama, com uma alta mortalidade. A principal forma de prevenção é a vacina, tá? Apesar da gente, talvez a maioria das mulheres hoje idosas, a educação que ela teve é de que a melhor forma de prevenção é fazer o exame preventivo, é fazer o Papa Nicolau. Mas a gente sabe que isso mudou. Hoje a principal forma é a vacinação, né? A vacinação contra o HPV. E o exame de Papa Nicolau. Então, essas duas medidas somadas, a gente tem ali, de forma eficaz, tanto uma prevenção quanto um rastreio, né, que é a prevenção secundária, ou seja, você fazer o diagnóstico de forma precoce para que você consiga encontrar uma lesão no estágio pré-maligno ou mesmo um câncer em estágio inicial e você consiga realizar um tratamento de forma curativa. Então, eu posso dizer que essas duas são as melhores. O uso de preservativos é bastante discutível, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o HPV ele pode ser transmitido de outra forma ali na relação sexual, com contato, né, com secreções, e não necessariamente o preventivo ele vai ser suficiente para prevenir contra o HPV. Então, vacinação e Papa Nicolau são, digamos, o padrão ouro da prevenção contra o HPV. Para quem que está indicada a vacina, né, hoje? Como funciona hoje a vacinação? Então, quando a gente fala de indicação, a gente tem que saber aonde, né? Quem é esse meu paciente que vai fazer? Quando eu falo de SUS, a vacina ela pode ser tomada por meninos e meninas dos 9 aos 14 anos. Antigamente tinha idade diferente. Para menino e menina isso mudou. Hoje, 9 aos 14 anos, menino, menina, deve se vacinar contra o HPV. Paciente imunossuprimido pode receber essa vacina por um período mais prolongado, né? Que vai ali até os 45 anos. Isso eu estou falando no SUS. Mas na rede privada, hoje, a gente tem a Gardasil 9, que é uma vacina nonavalente, né? A do SUS é a quadrivalente. Então, ela vai proteger contra 2 subtipos de HPV de alto risco. Porém, esses 2 subtipos, que é o 16 e o 18, ele é responsável já por 70% dos cânceres de colo uterino. Então, faz uma prevenção muito eficaz. E contra 2 subtipos que vão prevenir contra verrugas anogenitais. Já a nonavalente, ela vai acrescentar a prevenção, trazendo uma prevenção contra 9 subtipos de HPV. Isso a gente consegue encontrar no convênio. Então, paciente, ela pode pagar. E quem pode, então, tomar a vacina? O que nós temos na bula? Homens e mulheres dos 9 até os 45 anos, tá?
E quando a gente está falando aqui na população idosa, né, na mulher idosa, por que que a vacinação ela vem para uma idade tão precoce? A gente sabe que as vacinas elas são mais efetivas quando a pessoa ela não teve ainda contato com o vírus. Então, por isso que faz tanto sentido a gente fazer vacinação anti-HPV para crianças e adolescentes, então dos 9 aos 14 anos e adultos jovens, né? Então, a vacinação ela passa a ficar menos eficaz quando a mulher, o homem, ele já teve exposição ao vírus. Então, na bula hoje, nós temos uma recomendação até os 45 anos, que é uma idade ali em que foi estudada e que nós sabemos que é menos provável que a pessoa tenha um contato com HPV. É interessante que uma pergunta que eu recebo muito frequentemente de várias mulheres que já têm mais de 45 anos é: eu posso tomar a vacina? Né? A resposta ela é individualizada. E depende muito do segmento dessa paciente, como que é o preventivo dela, como que é o teste. Então, se é uma mulher que ela não tem nenhum... Ela faz o exame de Papa Nicolau, ela faz a genotipagem do HPV. Lá no Papa Nicolau dela, ela não tem nenhuma infecção por um HPV de alto risco e é uma mulher que ela está exposta, que ela é sexualmente ativa, essa é uma mulher que eu recomendaria fazer a vacinação anti-HPV, tá? Agora, se eu tenho do outro lado uma mulher com mais de 45 anos que já tem uma infecção por um HPV de alto risco, é menos provável que essa mulher ela tenha um benefício com a vacinação anti-HPV. Agora, falando em rastreamento, né, a realização do Papa Nicolau, rotineira, existe alguma recomendação diferente para a mulher idosa, de periodicidade? Então, hoje, a recomendação, do Ministério da Saúde, né, é até os 64 anos, né? Então, a mulher, 64 anos, teoricamente, a gente interrompe a realização do Papa Nicolau. E a gente sabe que depois de 2 exames negativos, isso anteriormente, as mulheres elas podem fazer a cada 3 anos e não anualmente, né? Quando muitas mulheres realizam. Depois dessa idade, ela também é individualizada. Por quê? Existem estudos mostrando, inclusive, que quando uma mulher ela chega, ela é idosa e ela nunca fez um exame de rastreio, nós temos benefício de rastrear essa mulher, porque essa mulher ela pode sim ter um resultado positivo, ela pode ter um vírus ali, ela pode estar infectada ou ter uma lesão pré-maligna que você trata e não vem a desenvolver no passar dos anos de vida que essa mulher vai ter. A gente sabe que a expectativa de vida, né, ela aumenta. A mulher idosa, que ela chega aos seus 64 anos e ela já tem uma série de Papa Nicolau negativos a partir dessa idade, se ela quer interromper a coleta do exame, se para ela é desconfortável, a gente pode seguir dessa forma. Mas se é uma mulher que eu tenho o exame de Papa Nicolau ali, essa mulher ela tem uma infecção por um HPV de alto risco, eu vejo que é uma mulher saudável, que tem uma história de vida, que tem uma expectativa de vida de anos, eu recomendaria seguir realizando o Papa Nicolau periodicamente pela infecção de alto risco. E é interessante, né, que essa discussão permeia a nossa necessidade de educação para o envelhecimento e desconstrução de estereótipos ligados ao fato de que a gente acha que a velhice é assexuada. Né, Polly? Eu acho que no seu consultório, como geriatra, você vê que isso realmente é um estereótipo. É um mito, né? Na verdade, a gente achar que as pessoas com mais de 60 anos não têm interesse por sexo, né? Assim, a sexualidade faz parte da vida, né? Ela faz parte daquilo que nós somos. Então, a relação, né? A continuidade da vida sexual, ela não se interrompe por um limite de idade. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Às vezes a gente fala, não vou rastrear, não tem mais relação. E não é assim, né? Inclusive, pode estar em momentos de vida que tem novos parceiros, né? Sim. Então, acho que são coisas que a gente tem que ter em mente. A gente não pode julgar, a gente tem que perguntar. Isso é muito importante você falar, porque a gente tem que conversar sobre isso até para desmistificar também o profissional de saúde.
Porque, às vezes, a vergonha ela não parte nem da mulher idosa que está sentada na nossa frente. Às vezes, parte de nós mesmos. Então, depende muito daquele estereótipo que você tem de o que é o idoso, como que é aquela mulher. E nem todo mundo tem um entendimento, um conhecimento dentro da geriatria. Então, por isso que é tão importante isso que vocês estão fazendo, para trazer o olhar para a mulher e para o homem também idoso, e a gente conseguir olhar essas nuances para que, despertando isso, a gente consiga levar para o nosso consultório e fazer a diferença na vida dessas mulheres. A gente não pode pressupor, né? A gente tem que perguntar. É a nossa maior ferramenta, né, de trabalho é a comunicação. A gente tem que perguntar, né? Acho que ficou claro, né, a importância dos exames precoces, dos exames rotineiros, mas a gente pode encontrar, né, a doença no exame em fases curáveis, mas infelizmente a gente ainda tem aquelas pessoas que não procuram, né, e que acabam fazendo esse diagnóstico em fases mais avançadas. E aí acho que a primeira coisa que eu queria saber é se no consultório, né, as pacientes com esse diagnóstico, você percebe uma diferença de idade, né, se é mais comum, né, na mulher jovem ou na mulher idosa a gente encontrar diferenças de estadiamento, e encontrei numa fase avançada, e agora? Posso tratar? Tem tratamento? Né? Como funciona isso no geral e para a mulher idosa, né? Perfeito. Existe sim, isso é muito comum. É tanto que eu vou sair um pouquinho do colo de útero e vou falar um pouquinho de vulva, né? Que é outro cenário em que a gente vê muito a mulher idosa, que também é um fator de risco, é HPV. Uma lesão na vulva, ali, na mulher, uma mulher jovem, ela busca muito mais. A mulher idosa, a depender da geração, a depender de como seja aquela família, quais os preconceitos que estão ali, ela tem vergonha de falar que ela está com uma lesão, ela tem vergonha de falar que está com um sangramento diferente, ou medo também. O que a gente vê é o conhecimento, ele está muito mais acessível agora, né? E a gente está falando, tem mulheres que são de gerações em que falar sobre lesões genitais, falar sobre uma doença que é sexualmente, um câncer que veio através de um vírus sexualmente transmissível, isso gera muito tabu, muito medo, muita insegurança. Então, a informação, ela é super importante por isso. Então, sim, a gente vê essa diferença mesmo. As mulheres idosas, elas muitas vezes acabam... Isso não é uma regra, mas a gente sabe que sim, existe essa diferença. Com relação aos tratamentos, o que a gente vê no câncer de colo de útero é que é uma doença que ela existe para ser rastreada e para ser diagnosticada em estágios mais precoces, é onde a gente tem a maior chance de cura. Por esse motivo, se uma mulher idosa tem um sangramento, tem uma lesão que é diferente ali, eu digo na vulva, no caso do colo de útero, muito mais o sangramento, uma dor pélvica, precisa buscar ajuda para que a gente consiga fazer um diagnóstico mais precoce. Se essa mulher ela faz um diagnóstico no estágio mais avançado, nesse caso nós temos sim tratamento, tá? Também temos. Nesse cenário, a gente tem quimioterapia, imunoterapia, e o que a gente viu ano passado, inclusive, em 2023, nós tivemos a chegada dos primeiros dados, as primeiras evidências de uma nova classe de droga, que são os anticorpos droga conjugados, mostrando benefício no tratamento da paciente com câncer de colo de útero avançado. Então, são dados animadores que mostram pra gente que, olha, é uma doença que está sendo olhada e tem avanços, sim. A gente tem avanços e novidades nessas áreas chegando aí, ainda não disponível no Brasil, mas que em breve nós teremos para aplicação aqui com nossos pacientes. Foi incrível, né, o avanço que teve no tratamento de câncer de colo de útero, acho que nos últimos 2, 3 anos, ano passado no Congresso Europeu de Oncologia, foi um dos grandes destaques, né? E talvez a população desses estudos não tenha sido de mulheres idosas. Me corrija se eu estiver errada, né? Então, aí vem o desafio da gente entender quem é a nossa paciente, fazer avaliação geriátrica, dar suporte para ela durante o tratamento, minimizando toxicidades, né? Eu acho que, apesar do colo de útero ser uma doença mais tradicional de pacientes mais jovens, com o envelhecimento populacional, as idosas vão bater a nossa porta. E eu acho que o nosso papel, enquanto oncologistas, é olhar para o perfil geriátrico dessas pacientes,
porque isso tem um poder prognóstico e um poder preditivo tão importante quanto os outros biomarcadores que a gente aprende a fazer, né? Perfeito. É interessante você falar isso, porque esse foi o tema da minha conclusão de residência em oncologia clínica, que foi justamente o quanto os idosos eles são excluídos dos estudos clínicos e não existe praticamente estudo só com idosos, então eles são excluídos, não se faz o estudo com idoso, então onde que fica, né? Essa droga que chega ao mercado, ela é ou não, eu posso usar ou não no meu paciente idoso. E essa é uma realidade, né? Essa é uma dificuldade que a gente encontra na prática, né? Saber, os pacientes acabam sendo excluídos, né, dos estudos e a gente colocar isso, adaptar, é bem interessante. É o nosso desafio, diário. Né? Como é que eu posso prevenir toxicidade, promover melhor tolerância, né? Eu tenho drogas mais toleráveis para essa população. Então, acho que são perguntas que precisam ser respondidas, né? Sim. Então, Débora já está convidada para o próximo episódio para a gente discutir essa questão da subrepresentatividade dos idosos na pesquisa clínica. Obrigada, Débora. Foi um bate-papo muito bacana. Como que o nosso público te encontra, acompanha as suas atividades? Muito obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que é tão relevante. Vocês podem me encontrar lá no Albert Einstein. Eu estou lá todos os dias, quase todos os dias. Eu também tenho o meu perfil nas redes sociais, que é o @doutora Débora Dornelas, em que eu compartilho algumas informações para o público. E Dornelas com 2 L's. Com 2 L's, isso mesmo. E tem um projeto de educação chamado Casa da Onco, focado em residentes, jovens oncologistas que estão prestando a prova de título. Muito obrigada mais uma vez. Nós é que agradecemos a sua presença. Então, nesse episódio do nosso podcast Oncogeriatria Brasil Convida, nós falamos sobre o março lilás e o câncer de colo de útero na mulher idosa. Mais uma vez, Débora, muito obrigada. Obrigada, Polly, pela sua companhia. E você, lembre-se de se inscrever no nosso site, nos acompanhar nas redes sociais, para ficar sempre atualizado no que se refere à oncogeriatria. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo episódio.